Olá pessoal, essa semana eu vou conversar com um cara que eu acho genial, que me impressionou e deu um impacto muito forte na minha vida quando eu assisti a banda dele, ele tocando no Festival Estudantil de 1979. Estou aqui com a Arrigo Barnabé. Fala, Rigo. Fala, Beleza? Casão. Obrigado, Prazer velho. estar aqui, Eu cara. que Porra, agradeço. que felicidade. Cara, eu queria começar com você o seguinte: como foi a formação desse som que você tem, desse movimento e daquela banda? Quanto tempo demorou, por exemplo, para vocês decidirem assim, vamos tocar em público, Ah, sim. vamos participar de um festival? Sim. Porque é um som complexo, é um É, movimento meio complexo. é, Tem que ser bem treinado, né? é. Olha, isso começou em Londrina. A gente tinha um grupo de pessoas lá que gostava de música, que discutia música, né? É, tinha o Mário Lúcio, que fez o Clara comigo, tinha o Tonelli, tinha o meu irmão o Paulo, que estava sempre junto, o Robinson Borba. Nesse período a gente ainda não conhecia o Itamar. O Itamar estava em Arapongas, ali pertinho de Londrina. E a gente tinha essa coisa de gostar de música erudita de vanguarda. As coisas malucas, bem malucas de música erudita, muito louca, que ninguém entende o que é. A gente gostava muito disso. E em 71, eu tinha entrado na faculdade de arquitetura aqui em São Paulo. Eu fiz meio ano da faculdade e fui fazer um festival de inverno em Ouro Preto. Festival de inverno, eu fui fazer aula de piano. Fui fazer o curso de piano lá no festival. Você ficava um mês estudando piano. E lá estava o Smetak, estava lá, estava um outro compositor da Bahia, quer dizer, suíço, mas radicado da Bahia, o Ernest Widmer. Tinha um monte de gente. E tinha um ambiente efervescente, assim, sabe? Eu lembro da gente ficar até tarde conversando com o Smetak em bar, e ele falando sobre as teorias dele, sobre... Eles tinham umas teorias muito loucas sobre música, né? A Sim. coisa da música ser completamente sem o ego e o, a, o improviso puro. Constante na Improviso música. puro, puro, puro. Tipo, ele levava uns violões, ele pegava os violões ou viola caipira, colocava a mesma corda, tá? E afinava com diferença de microtons a viola. E ele levava de madrugada nas montanhas para o vento bater na viola. E ficar ouvindo o som Ficava que sai. ouvindo, é. E ele fabricava uma série de instrumentos, né? Bom, enfim, né? Aí teve uma missa que foi montada lá, chamada Orbis Factor, em memória a Mário de Andrade, que era de um compositor chamado Ailton Escobar, um compositor erudito, muito bom. E eu cantei no coral, eu fazia parte do coral. Aí, pela primeira vez, eu fui vendo como é que o cara escrevia aquilo. Uhum. Sabe os ritmos, as coisas todas estranhas Sim. que o pessoal fazia, que os tarminhos faziam? Eu fui vendo como é que o cara fazia. Né? Poxa, aquilo demais, fiquei, porque eu já sabia ler música e tudo, né? Aí cheguei e voltei para São Paulo, tranquei matrícula na FAO aqui, fui para Londrina. E meu pai já ficou preocupado. Né? Já não, que porra, não, voltei para lá e comecei a ler livros, li o Balanço da Bossa, do Augusto Campos, li uma série de coisas, né? E comecei a pensar que o próximo passo, porque naquela época o Caetano tinha falado que o próximo passo na linhagem evolutiva da música popular, depois do João Gilberto, seria o tropicalismo, seria o Sim. que eles estavam fazendo, que era uma coisa ligada ao comportamento, né? Exatamente. É uma coisa revolucionária até política. Política, não é? Era um negócio. E eu comecei a achar que o próximo passo seria a música popular incorporar elementos da música erudita contemporânea. Do dodecafonismo, atonalismo, essas Sim. coisas rítmicas diferentes e tal. E no final do ano, o Mário estudava aqui em São Paulo, ele era o cara bom mesmo de música, o Mário era muito bom. O Mário voltou para Londrina e eu falei, Mário, vamos compor alguma coisa, vamos compor, vamos fazer. Tinha 22 anos, 21 anos.
Aí vamos compor, então vamos fazer uma coisa que possa ser tocada tanto por música erudita como música popular. Então, uma coisa que uma banda de rock possa tocar. Então, vamos fazer uma linha de baixo. Começar fazendo uma linha de baixo. Né? Então, a gente escolheu o ritmo. Escolhemos o compasso 7/4. Um compasso que é pouco usado. Era pouco usado em música popular. Né? Música popular, basicamente, você usa o quaternário direto, o ternário, né? Sim. Que é a valsa, essas coisas, né? O binário, que é o samba, a marcha, e os compostos, né? Compasso composto. Enfim, uma subdivisão, tipo, olha, está chovendo, não, fazer, isso é compasso composto. Aí vamos fazer uma linha de baixo, aí escolhemos o ritmo. Ficamos uma tarde inteira para encontrar o ritmo, só tá, 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 tá. E aí colocamos as notas e fizemos a linha. Aí em cima, depois colocamos. Isso tudo assim tocando, e eu tocava uma mão, ele tocava a outra, a gente não conseguia tocar junto. Bom, comecei a fazer isso, aí eu resolvi largar a arquitetura mesmo para ir para a música. O Mário desistiu. Eu fiquei com esse material na mão. Nesse momento também que eu estou em Londrina, eu vou assistir uma peça de teatro que era Proteu Canta Tiradentes. E estou lá no teatro universitário lá em Londrina. E tá rolando a peça lá, né? E de repente escutou uma voz: 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. Eu olhei, era o Itamar. Roupa de saco branco, sabe? Ele era o Tiradentes. E ele entrava pelo meio da plateia e subia e atuava, né? A Denise, que morreu agora, estava junto. Tinha um outro irmão dele também nesse grupo de teatro. Esse grupo era um grupo muito bom, mudou muita coisa lá na cidade. Em seguida teve um festival universitário lá em Londrina, e eu participei tocando piano com uma música de um amigo, e o Itamar participou também, a Neuza Pinheiro veio a participar. Nesse período, aí eu acabei começando a namorar a Neuza, aí viemos, em 72 fomos para Salvador de carona, de Londrina até Salvador. Ficamos lá em Salvador, assim, sem ter nada, dormia no chão, na praia, assim, né? Voltamos, quer dizer, já tinha esse grupo, né? Eu continuei compondo essas coisas, fazendo essas coisas. E em 73 fizemos um show em Londrina, chamado A Boca do Bode. Aí que eu tenho contato muito forte com o Itamar também, eu, meu irmão, o Itamar, o Tonelli também, que estava lá, o Robinson. E falamos: Itamar, venha para São Paulo, né? Se você quiser, a gente arruma uma república para você ficar. E o Itamar jogava bola, ele jogava no Arapongas. Ele era reserva do centroavante, do Silvano. Mas no time mesmo? No time, E ele vinha aqui, ele ia treinar, se eu não me engano, ele ia treinar no Juventus aqui. Quando ele veio para cá, para ficar na República... Ele jogava bola no Juventus. Ele ia treinar no Juventus, ele saía... Os caras lembram, os caras da República, os médicos, ele saía, ia para... Depois ele conseguiu fazer uma peneira na Vila. Aí ele chegou na Vila e falou assim: eu desisti. Ainda bem. O pior cara lá é muito melhor que eu. 74, o Pelé tinha acabado de sair, né? Sim. Aí ele desistindo do futebol, surgiu o Itamar pra música. Pois é. Aí começamos a conviver bastante, principalmente eu, ele e o meu irmão, o Paulo, né? E começamos a fazer shows, fizemos um show chamado Coração de Árvore, que a gente fez lá em Londrina, porque Londrina era uma base pra gente, a gente tinha um equipamento, conhecia as pessoas, né? Fizemos lá, depois fizemos em Curitiba, isso em 74, 75. A Eliette Negreiros, nesse momento, conhece a gente, começa a trabalhar com a gente, entra no grupo com a gente. E
Aí teve o festival teve um festival da Record que eu coloquei o Clara, Sim. já em 75. Eu tinha a letra dele, mas não tinha a história ainda. Historinha, toda a narração, não tinha. Aí o Itamar colocou o Luzia. Chega de conversa mole, Luzia. Não classificamos. E foi aquele festival que o Macalé comia umas rosas e cantava o Batman, um morcego na porta principal. E aí a gente foi trabalhando, né? Tentamos montar um conjunto. O Duprá ouviu o som. Eu fui procurar o Duprá. Sim. Ele ouviu o som e falou assim, olha, isso aqui é diferente, hein, Arrigo? Olha, os compassos de sete, isso aqui, não sei o quê. Olha, você monta uma banda que eu te dou o estúdio para vocês gravarem. Aí juntamos, né? Eu, Tamar, Tonelli e Paulinho começamos a ensaiar para preparar como perspectiva de se apresentar, né? Em alguns lugares e tal. Aí a Zena ficou grávida. A mulher do Itamar. Aí o Itamar chegou para mim um dia e me chama. A gente estava em Eldorado. A gente tinha alugado uma casa lá em Eldorado, perto da represa. Uhum. Eu não sei como a gente conseguiu alugar aquela casa, cara. A gente alugou lá porque lá a gente podia tocar à vontade, não podia fazer barulho, né? Mas não tinha telefone, a gente não tinha carro. Então era bem isolado. Ficar lá mesmo. Era bem isolado. Aí o Itamar me chamou, a gente andou numa estrada de terra ali, e falou, Arrigo, a Zena ficou grávida, cara, eu vou ter que mudar de vida, eu vou parar. Vou parar com a banda, vou parar com o som, eu vou ter que cuidar da família. Cuidar da família, né? Eu falei, claro, sem dúvida. Aí separamos, né? Então, cada um foi para um lado, eu voltei para a USP para fazer música, né? O meu irmão morava com o Tonelli, eles trabalhavam juntos, o Itamar estava sempre junto com o Paulinho também, o Itamar começou a tocar com o Jorge Malta, acho, nessa época, fazer percussão e tal. E eu continuei compondo minhas coisas, aí eu comecei a compor as coisas dodecafônicas, aí eu conheci a técnica dodecafônica, né? Sim. Que o Clara não é dodecafônico, Sim. o Clara é outra coisa. Eu comecei a compor essas coisas, tudo sempre ligado no rock. Né? Então, claro, a base é o rock and roll. Sempre ligado no rock, na coisa... Na agressividade na do agressividade, rock. Isso. Aí veio o Festival da TV Cultura, né? E nesse momento tava lá, tinha feito diversões eletrônicas com a Regina Porto. A gente tocava em 2 pianos, aí mandei 4 músicas pro festival, mandei o Diversões, o Infortúnio, o Sabor de Veneno e o Clara. Eles classificaram Diversões e Infortúnio. E aí montei a banda para tocar no festival, né? Eu chamei o Itamar e o Paulinho para fazer arranjo de baixo. Já tinha o back vocal das meninas? Não, ainda não tinha nada. Chamei o Itamar e o Paulinho para fazer. Chamei a Neuza Pinheiro, lá de Londrina, para vir cantar. E o Hermelino Neder, ele ouviu lá, porque ele também estava lá na ECA, né? Ah, que legal. Você já tem pessoas para fazer vocais. Eu vou te trazer umas meninas, né? A namorada dele era a Vânia e a Suzana era amiga da namorada. Aí, então, Vânia Bastos e Suzana Salles. Então aí vem a Vânia, a Suzana, e o vocal masculino era o Hermelino, o Klaus do Premeditando Breck e o Cláudio Leal. Então você veja, olha, nesse momento na USP tinha, o que estava acontecendo? Você tinha o som do Luiz Tati. Chamava Rumo de Música Popular Brasileira. Ele já tinha um público, o Tati já tinha um público, ele era um cara já conhecido. Não tinha gravado nem nada. Mas você já tinha essa coisa acontecendo, sabe? Esse negócio querendo sair, né? Tinha eu fazendo o meu trabalho, né? Tinha o Premeditando Breck já. A gente se apresentava lá fazendo aquelas coisas que misturavam os luthier lá da Argentina, né? Com Weber. Com rock and roll. Com rock, né? Com samba de break. Samba de break. Já tinha essa inquietação, né? E o Itamar, que não era a USP, o contato era comigo. Era da nossa turma também. Estava lá no palco, né? Então já existia essa efervescência. Ao mesmo tempo, o Wilson Souto e mais uns sócios, uns amigos,
montaram um teatro aqui na Teodoro Sampaio, o Lira Paulistana. O Lira Que foi a base do movimento, né? Não, o Lira Paulistana, a princípio, ele era para teatro. Sim. Ele era para teatro. Quando a coisa começa a acontecer, eles começam a trabalhar, a pegar esse pessoal. Quer dizer, você Como começa surgiu a ter o nome? contato, né? Vanguarda Paulista. E, olha, Movimento da Vanguarda Paulista. Então, isso eu não tenho certeza se foi o Nelson Motta ou se foi o JJ de Moraes, que é um crítico de música. Eu sei que o Nelson Motta chamou de Vanguarda Paulista, assim. É. Aí, então, só uma coisa antes de você continuar, para ficar bem melhor explicado, também um pouco mais, acrescentar um pouco mais, onde entra história em quadrinho e teatro e seu som dentro da sua cabeça? Porque eu vi já entrevista sua de história em quadrinho, pô, não vi entrevista, nós já conversamos isso diversas vezes. A história em quadrinho tem uma importância muito forte dentro das suas composições, dentro do seu pensamento. Como é que ficou essa teatro, música, teatro com uma música completamente diferente, um movimento novo e mais a história em quadrinhos? Gostava muito da coisa cênica, né? Eu lembro que quando eu fui assistir o show do Alice Cooper, Sim. o primeiro que ele fez. Sim, em 76, né? Isso, aqui no AMB. Eu estava lá. Eu fui assistir o show. Pô, eu ficava. Bem teatral, né? Era muito cênico, né? Uma coisa. Então tinha essa ligação, né? E eu nem sabia que eu tinha essa ligação com o teatro. E as coisas que eu fazia eram meio atuação, né? Eu tinha um amigo, Luiz G., que eu conheci na época que eu fiz o cursinho para arquitetura, que desenhava muito bem e fazia história em quadrinhos. E ele começou a me apresentar as histórias em quadrinhos de vanguarda, o Moebius, o Corto Maltese, essas coisas, né? O Crumb, né, bicho? Crumb era demais, né? Aquelas histórias muito loucas, Sim. né? Muito, muito. Você viu o filme do Crumb? Não vi. Você não viu o filme dele? Não vi. Tem um documentário sobre ele, cara. É muito legal, muito legal. Quer dizer, sempre muito ligado a coisas alternativas. Sim, Né? A sua cabeça funcionava tanto no gibi, né, a história em quadrinho, como em teatral, como musical, sempre saindo fora da zona de conforto. Sim. Eu lembro de ter ido ver com minha mãe. Minha mãe veio aqui para São Paulo, porque minha mãe adorava teatro, né? Ela não tinha, não teve instrução formal, só tinha o primário, mas ela gostava de ler, lia muito, adorava teatro, e ela queria ir ao teatro quando via São Paulo. A gente foi ver o Balcão do Jean Genet, uma montagem que ficou famosa, né? Então tinha essa ligação. Depois eu vi o Zé Celso, eu vi Graça Senhora, uma peça do Zé Celso, que é aí que eu tenho a ideia de usar repolho. Olha o holofote no olho, sorte que você não passe de um repolho na letra do Clara. Sim. Porque na peça, os repolhos eram os cérebros das pessoas. E eles lobotomizavam os cérebros dos atores, né? Enfim. Nessa época, você lembra da imprensa alternativa, né? Que saíam várias coisas, Sim, né? claro. Aqueles gibis, Sim, né? Então, claro. muitas coisas de gibi que saíam, que você lia aquelas histórias. E era um negócio de um desencantamento com o que a gente vivia, né? Com o dia a dia normal. Dia a dia, com a realidade aqui da ditadura, a gente vivendo num... E tudo isso ia virando tema para você, né? Eu conhecia também, convivia com amigos que faziam o IAD. Né? Então ia assistir leitura de peça. Né? Eu lembro do Edson Celular fazendo leitura, novinho, ninguém conhecia. Fazendo leitura lá com ele, com a turma toda deles lá, né? E quando você vê o Clara, quando você escuta o Clara, você vê que é quase uma peça de teatro. Né? Eu vi aquela quando você fez ali no Sete Pompeia, né? Isso. Que tinha aquele ator que passava por cima, se agarrando, que era o Clara Crocodilo, você narrando. Ismael Ivo. Aquilo ali foi impactante.
Foi impactante. É uma peça de teatro sinistra, uma música sinistra, com uma história sinistra, que você fica assistindo preso, impactado e tenso. Porque é uma história tensa, né? É tensa. Pô, criminoso, dia 31 de dezembro, o cara escapa e tal. Monstro. Um monstro. Mas demorou para chegar nisso. E aí, cara, aí você vê, aí a gente grava, né? A gente não conseguiu gravadora. A princípio, o pessoal do Lira ficou interessado em gravar o Clara, depois desistiram. Aí a Polygram fez uma proposta, mas não era uma proposta boa, queria que eu usasse só 5 músicos. E a gente já estava com a banda tocando, uma banda enorme, show, né? Banda enorme. Aí o Robinson Borba, que era produtor lá de Londrina, né? Tinha vendido a casa dele lá e produziu o disco, né? Produziu Clara Crocodilo. Inclusive eu tenho na minha casa de vinil, que eu acho espetacular. Aí em seguida o Lira fez o Beleléu, Leléu Eu, As Próprias Custas. Aí logo depois o Premier lança, aí o Rumo lança também. Aí a coisa começa, aí começam a falar, né? Aí eu fui fazer um show no Rio, foi aí que apareceu a coisa da Vanguarda Paulista. Eu fui fazer um show lá com a banda Sabor de Veneno, a gente foi fazer lá no morro, lá em cima. Um negócio do Nelson Mota que levou a gente para fazer. E a gente foi com roupa de Aqualoco, minha mãe fez todas as roupas de Aqualoco, cara, da banda inteira, bicho, tudo de Aqualoco. A gente se apresentou no Rio, em vez de ser de presidiário, aqui era presidiário, como Aqualocos e tal. E era uma plateia que era uma plateia de discoteca, que estava querendo dançar, e os caras começaram a vaiar, e jogaram um copo d'água, pegou na Suzana. E eu fiquei muito puto. E na hora da narração do Clara, eu falei assim, Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1981, e os ouvidos da província não estão preparados para o som da metrópole. Cara, porra, os caras ficaram revoltados. Fez um silêncio. Bicho, tava a mulher do Lulu Santos, estava lá. A Scarlett. Scarlett Moon. Ficou puta, cara. Os caras ficaram putos. Aí saiu comentários no jornal que eu tinha falado isso, né? Aí começou o negócio da Vanguarda. Aí a partir daí que vem o rótulo da Vanguarda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou, pô, o Rio de Janeiro foi vaiado e tal. Você conviveu com a vaia inicialmente, porque as pessoas não compreendiam o seu som. No festival de Estudantil de 79, assim, eu amei, mas uma parte boa do público não entendeu, vaiava. Como foi a sua evolução com o público, relação com o público? Porque hoje, eu fui no seu show, há pouco tempo atrás, no Sesc Pompeia, lotado, sábado, lotado domingo, né? Muita gente que te acompanhou desde o início, entende seu som, gosta e faz questão de sempre estar lá. Porque eu encontro pessoas que eu encontrei da outra vez, né? Pessoas antigas. Como foi essa sua relação, evolução com o público? Demorou muito para o público entender seu som? Não, tinha um público já. Sim, o público já tinha um público para isso. Quer dizer, já tinha uma expectativa da sociedade para um som. Porque o som não aparece se a sociedade não pede. Sim, claro. Estava surgindo, era um negócio que as pessoas estavam querendo. Então, você vê no festival da TV Cultura, essa parte, esse público que curtia, que é um público mais underground, né? Sim. Até que era razoável, era quase metade da plateia. Depois, no festival da TV Tupi, que foi lá no Palácio das Convenções do Anhembi, que foi Sabor de Veneno. Foi Sabor de Veneno. Ali foi mais agressivo. Sim. Ali os caras vaiavam muito, muito mesmo. Ali era uma plateia formada, basicamente, conduzida pelas gravadoras. Era um festival de gravadoras ali, né? Então os caras meio que... Pra você ver como é louco o negócio. Eu assisti o festival, meus amigos, né, assisti o festival, depois saía na rua e ficava comentando. A minha turma tava torcendo para Sabor de Veneno. Porque a gente era ligado como ator canalha, né? A dor canalha do Walter Franco. Então o pessoal era ligado a esse tipo. Mas, na maioria do público ligado a pop, né? A música pop, a MPB clássica, não conseguia aceitar. Não aceitava.
Não entrava. Aí, o que acontece? Então eu sabia que tinha. Eu fiquei assim, impressionado, sabe, quando eu vi que tinha público que gostava daquilo. Né? E aí, pô, ia ter o Festival de Jazz de São Paulo. Porque para você montar uma banda, na época, sem dinheiro, você tinha que oferecer alguma coisa para os músicos. Quer dizer, vamos tocar no festival, tal, vamos tocar em tal. Né? Tinha que ter um negócio legal para os caras toparem. Legal, né? Aí, pô, a gente queria fazer o Festival de Jazz de São Paulo, a mostra paralela, né? Aí eu consegui entrar na mostra e aí montei a banda Sabor de Veneno, porque todo mundo queria, você ia ter credencial. Aí conseguimos montar a banda, fizemos um show. Pô, foi um sucesso. Uma sala pequena, né? E eu aproveitei e levei os discos do Festival da TV Cultura, que eu tinha, deixei com a Rita Lee, deixei com a Baby, deixei com as pessoas que a gente encontrava, né? Aí conseguimos fazer um show no Equipe. Lá com o Serginho? O Serginho. Fizemos um show lá. Lotou. O público... alguns dos Titãs assistiram. Acho que o Branco assistiu. O Marcelo Micos, também era de lá, o Fromer. Fizemos um show lá lotado, cara. E eu fiquei besta, porque você vê a reação das pessoas. Puta, as pessoas gostavam daquilo. As pessoas estavam sedentas por um movimento diferente, né? Eu acho que mesmo com a qualidade da música popular brasileira e do rock dos anos 70, o rock dos anos 80 começando, eu acho que as pessoas estavam sentindo falta de um movimento mais agressivo, né? Você teve lá a Bossa Nova, você passou para Tropicália, né? Você ficou num buraco aí, porque aí cresceu bem a MPB, né? Clássica, Caetano, Gil, Milton, Belchior, Loborges, os caras do Nordeste e tal, mas estava faltando alguma coisa diferente, né? E eu acho que a vanguarda paulista entrou nesse buraco aí. Sim, porque você veja, as pessoas queriam uma coisa com o grau de informação que tinha na música do Egberto Gismonti, do Hermeto Pascoal, mas que falasse com eles, né? E que tivesse uma agressividade necessária para aquele momento. Que fizesse contato, né, com uma outra coisa, né, com outro. Você falou do rock and roll, né, da base, tudo ligado ao rock and roll. O que você ouvia de rock and roll? O que era o rock and roll para você ter como base no seu som o rock and roll? Eu conhecia, eu gostava muito do Alice Cooper, né? Eu gostava de um grupo que não era exatamente rock, mas fazia também, que era Blood, Sweat and Tears. Sim. Que era muito, muito legal, né? O Jimi Hendrix a gente ouvia. A Janis Joplin eu adorava. Tá ali, ó. Eu amo. Minhas camisetas ali tem Janis Joplin. Ela é demais, né, cara? Demais. É demais. Festival de Monte Rei de 67, eu tenho em casa. São 3 DVDs, né? E um encarte assim. Cara, foi ali que ela explodiu, né? Ali ela assombrou o mundo. Então, para falar dos movimentos, dela não foi um movimento, mas foi uma coisa agressiva que a sociedade pedia. É isso que eu estou falando do movimento da vanguarda paulista. Ficou um tempo muito longo, bem longo, de letras políticas, sociais contra a ditadura, mas estava faltando aquela agressividade que a juventude queria, né? Aquela... Porra, você colocar para fora a sua agressividade através da música. Tava faltando isso, é isso que vocês entraram. Mas e aí? Janis Joplin, Alice Cooper? O Joe Cocker também, que eu gostava muito, da atuação, né, do cantor, que é performático também, né? Progressivo, Joplin, psicodélico, você gostava assim? Pink Floyd? Eu lembro quando me falaram do Pink Floyd, eu esperava que fosse um som muito louco, né? E a minha referência de som louco era o Stravinsky, o Bela Bartok, né? Os negócios loucos. E aí eu ouvi o Pink Floyd, era uma coisa mais de viagem, né? Sim, viagem. Era uma mistura de progressivo com psicodélico, viajante, né? Era um negócio que eu assim não curtia tanto porque eu não sentia aquela coisa do ritmo. Sim. Não tinha aquele ritmo,
aquela, né? E eu gostava também do Gentle Giant, que é um grupo pouco falado, mas que fazia um som muito interessante, cara. Você chegou a ouvir o Não, não sei. Gentle Giant? Não. Porra, Gentle Giant é muito interessante, cara. Muito interessante. Os caras tocam super bem, fazem um som polifônico, assim, sabe? Com um monte de vozes, frases. Os Beatles, né? Porra, os Beatles, bicho. É uma base, né? Pelo amor Eu, de por Deus. exemplo, sempre pergunto, pô, você é Beatles ou Rolling Stones, né? Aí eu falo, eu sou Rolling Stones pela agressividade da banda, Sim. pelo estilo da banda. Mas não dá pra você falar, não Não, gosto de Beatles. Isso aí não existe, né, não. praticamente. Os Beatles eram Deixa eu te demais, perguntar né? uma coisa que veio na minha cabeça, que eu sempre quis perguntar pra alguém que faz parte dessa lista. Eu vi o documentário do Itamar, há pouco tempo, num canal curta. E eu vi o Itamar falando, vi as filhas falando, né? A própria Zema falando do rótulo dos malditos que ele não gostou, né? Ele não se sentia bem com esse rótulo dos poetas malditos, né? E eu sempre soube dos poetas malditos, sendo que eu adoro o rótulo Poetas Malditos, pô, do cacete pra mim. Então, Jorge Maltner, Sim. Luiz Melodia, Walter Macalé, Franco, Sérgio Sampaio, Seu Sampaio. Jardim Macalé. E aí entra na lista Arrigo Barnabé e Itamar Itamar, Assunção. é. E a parte do Itamar não aceitou bem esse negócio de malditos. Como você vê essa lista? Porque posso falar minha visão? Cara, malditos pra quem? Malditos para aqueles que não conseguem entender o som e para aqueles que, na época da ditadura militar, não gostavam de nada que pudesse revolucionar com a juventude. Então eu via, a minha visão dos malditos era essa. Porque, se fosse assim, eu também sou um maldito. Porque eu gosto disso daí. Né? Mas o Itamar, a parte dele viu de um modo diferente. Como você vê esse rótulo? Você está envolvido nos poetas malditos? Olha, eu não tenho problema nenhum com isso, né? Porque a minha temática o Clara Crocodilo, a história de um monstro. Ela é É a maldita. história de. É maldito. Porra, a outra música começa com a mulher no cemitério, chorando a morte do marido, sabe? Outra é o carinha bêbado no diversões eletrônicas. Pô, que é mais decadente que isso? Né? Tem uma coisa de decadência, de maldito, sabe? E o Baudelaire? Acho que a coisa de poeta maldito começa com o Baudelaire, né? Ele, o livro dele, Flores do Mal, é proibido, não podia ser lançado, né? E ele tinha aquelas litanias para Satã, né? Tinha as metamorfoses do vampiro, e várias coisas, né? Que também eu curtia. E tinha um outro cara que eu curtia também, que era o Lautréamont, Conde de Lautréamont. É um escritor, ele é uruguaio na realidade, mas era filho de franceses e nasceu em Montevidéu, mas viveu na França. E ele fez um livro só, eu acho, que é o Contos de Maldoror, que é muito louco, cara. É pré-surrealismo, sabe? Mas louco, assim, tem uma transa do cara com uma tubaroa. No mar, o cara pula no mar e transa com com um tubarão. E eu lembro de uma coisa que ele fala, bicho, que a observação do cara é a retratibilidade das águias, das garras de uma águia. Que né? A águia, quando coloca a águia para fora e quando traz as garras para dentro, né? O cara observa essa capacidade de retrair, né? Sim. Tem vários detalhes assim. Bem louco mesmo. É gay, é um universo já meio gay. Eu acho que é quem traduziu esse livro aí. Quem me mostrou isso foi um amigo meu gay. É muito legal, cara, muito louco. Deixa eu te perguntar uma Maldito. coisa. Maldito. E os gays eram todos Não, então, malditos, né? como você vê pra você assim, tá incluído nesses poetas malditos? Eu não tenho problema nenhum. Você curte os outros? Que estão na lista? O som dos outros? Curto, claro. Claro que curto.
Esses dias né? eu gravei um vídeo falando, eu estou apresentando os discos que eu tenho em casa, estou curtindo assim, né? E eu apresentei um disco do Sérgio Sampaio, que eu acho O Sérgio espetacular. Sampaio era muito legal. Porra, muito bom. Era Onde muito está o bom, maldito? muito Ali, bom. né? É um maldito que não é agressivo, porque ele é É, muito bom. é. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi Clara Crocodilo e Tubarões Voadores. Lá quando você lançou. Né? Super teatral, super sinistro, engraçado em algumas partes, né? Você tem uma preferência de espetáculo seu que você já fez quando você olha para trás, quando você começou, você vê Clara Crocodilo, você vê Tubarões Voadores, você tem uma preferência? Ah, claro. Porque assim, eu gostei muito dos dois, mas o Tubarões Voadores, o Kid Supérfluo e a Dolores Descartável, né? É muito divertido. É divertido. É legal, eu gosto também de Tubarões, mas eu gosto mais do Clara. O Clara é mais redondo, né? É mais redondo. Mas eu gosto dos Tubarões, eu gosto da cena que eu faço quando eu me travisto no final, né? Eu faço um travesti. Começo como fazendo uma criança que pede uma boneca para a mãe, um menino pedindo a boneca para a mãe, né? Mãe, comprou uma boneca. E a mãe fala, vai comprar, vai brincar com a espingardinha que seu pai te deu de Natal. Não, eu quero uma boneca, eu quero uma boneca. Papai não gostou, em vez do revólver, queria a boneca. Mamãe, a boneca. Largou o karatê para fazer baleia. E na escola não brigava nem jogava bola, vivia com tédio. Mamãe estranhou, papai não gostou e logo procurou um remédio. Mas o doutor falou, cuidado, meu amigo, a natureza tem seus mistérios. Cara, e aí na cena o Duda que falava isso, ele tirava assim, tava com a boquinha pintada, mistérios, né? Posso mudar o jogo? Vai. Um minuto? Olha para trás. Dá uma olhadinha para trás. Mais pro meio. Olha lá. Ô, Santos, Então. cara, pelo amor de Deus. Qual é a sua relação com o Santos? Por que você virou santista? Eu sei que você acompanhava e o Santos agora está na Série B. Pela primeira vez, nunca ninguém esperava que fosse acontecer um fato desse. Como é o Arrigo torcedor? Vou te falar. Meu pai jogava bem. Jogava bem. Ele adorava futebol. E o meu irmão, o Marcos, meu irmão mais velho, quando chegou com 5, 6 anos, 7 anos, começou a torcer para um time. A gente lá em Londrina, a gente torcia para times de São Paulo. Certo. O Marcos começou a torcer para o Corinthians. Era a época do quarto centenário. Sim. O Corinthians tinha sido campeão do quarto centenário. Sim. Meu pai, que era palmeirense, meio induziu o meu irmão a torcer para o Corinthians, porque o Corinthians tinha um time muito bom. Então meu pai, ele gostava de futebol. E eu falei para meu pai, eu quero um time também, quero torcer por um time, né? Aí, você lembra, um dia ele chega em casa com um brinquedo assim, que era um disco de plástico, com a impressão de 2 jogadores de futebol chutando a bola. E dentro tinha uma bolinha, que a bolinha encaixava na chuteira. Sim, qualquer. E aí tinha 2 jogadores, um negro vestido de vermelho e verde, e um branco, meio cor-de-rosa, vestido de branco, que eu achei horrível, sabe? Qual desses 2 times você quer torcer? Aí eu falei pro meu pai, qual é o nome? Aí meu pai falou assim, esse aqui é Portuguesa. Eu gostei do nome, Portuguesa. Esse aqui é Santos. Eu não tinha gostado do Santos, né? Eu falei assim, pai, mas por que Santos? Tem muito santo no time? Eu nem sabia que tinha uma cidade. Chamava Santos. Meu pai falou, tem muito santo no time. Aí eu fiz uma renúncia ao meu gosto em favor de uma coisa religiosa e fui torcer pro Santos, cara. Isso era 57. Prestes Pelé. Prestes a Pelé. Aí eu fui abençoado, porque surgiu o Pelé. Eu fiz uma escolha religiosa e peguei o período que o Santos foi o melhor time do mundo, né? Então eu me lembro do Santos quando jogava Urubatão, Calvé, quando começou, Vasconcelos. títulos, algum atrás do outro. Tanto nacional como paulista, né? E mundial, e Libertadores e tudo mais. Aí, Casão, eu estava lá em Londrina, no Colégio Marista de Londrina,
a gente tinha uma fanfarra. Eu estava no primeiro ano do ginásio, eu tinha acabado de entrar na fanfarra, estava tocando Caixa de Guerra, e começa um zum, 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 63, que a gente ia tocar antes do Santos e Milan, no Maracanã. Mas a gente, lá de Londrina, com a fanfarra de Londrina, ia tocar no Santos e Santos Milan. Não, no Rio. É. Aquele negócio. Mas os irmãos maristas, eles faziam rodízios, os padres. E os que estavam em Londrina tinham vindo de Santos. Quando o Santos veio em 62 jogar contra o Grêmio Maringá, Sim. eles foram visitar os irmãos lá no Colégio Marista de Londrina, porque alguns deles, os maristas davam, acho que bolsa, enfim, conheciam, né? Então tinha algum contato e os irmãos eram fanáticos, os irmãos maristas fanáticos, né? Eles conseguiram, através de um senador, que a gente fosse tocar antes do Santos e Milan. Caramba, meu. Nós fomos em 4 ônibus da Garcia, a Garcia cedeu os ônibus, a gente ficou no quartel da Polícia do Exército. Entramos no Maracanã, lotado. Eu tinha 12 anos, bicho. Lotado, assim, metade do Maracanã vermelho e preto, uma parte com pó de arroz, que era o Fluminense, depois me sabia, todas as torcidas, né? Todo mundo torcendo pro Santos, cara. A gente entrou, era 120 moleques, a gente não se ouvia, eu não escutava a minha caixa. Por causa do barulho Por causa do barulho. Aí fomos fazendo as coisas, a gente fazia evolução, né? Aí a hora que a gente fez a âncora, que era a evolução da banda dos fuzileiros navais, né? Aí a plateia deu uma acalmada, acho que eles viram que tinha alguma coisa. Fizemos uma âncora, aí o cara tocou o cisne branco, né? Ficava só um repique e um surdo. E o cara tocando o cisne branco, uma coisa, fizemos uma âncora, com o cisne branco, aí terminava. Aí saímos, terminamos, né? O cara que estava na minha frente, que era o Tonelli, né? Ele falou assim, ele era o último repique, eu era o primeiro caixa. Ele falou assim, se eu passar no centro do Maracanã, eu vou fazer assim. E eu falei, não faz que você vai perder o passo, a gente vai errar a evolução. Ele fez, mas eu meti a baqueta na cabeça dele, cara. Dele uma baquetada na cabeça. E a gente fazia 4 bolas, né? Uma evolução que era 4 bolas. Aí saiu. Enfim, aí fomos lá para a arquibancada e ficamos assistindo. Você viu o título mundial. Assistimos o Santos perdendo de 2-0 o primeiro tempo, depois a virada, 4-2, né? Aí os padres não quiseram voltar para Londrina. A gente não ia tocar mais, mas a gente ficou lá no Rio para assistir o outro jogo. Tinha o terceiro jogo, né? Terceiro, né? Terceiro, Porque jogou uma lá, um aqui, ganhou. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou falar uns nomes aqui, você faz uma definição que você, que vem da sua cabeça, que você gosta. Itamar Assunção. Pô, Itamar é muito a coisa muito afetiva, né? Muito amigo e muito talento, assim, né? Muita criatividade, né? Muita criatividade, assim, cara. E muito amigo, né? A minha convivência era muito de amizade com ele mesmo. O segundo nome foi porque eu vi uma entrevista dela e ela falou bem de Arrigo Barnabé no talvez o programa Vox Populi da cultura, talvez tenha sido a Elis Regina. A Elis, então. A Elis eu conheci ela nessa época aí. Ela assistiu o festival da TV Tupi e eu fui. Eu quis me conhecer depois, eu fui lá, tinha os músicos que tocavam comigo, tocavam com ela também. Fui lá, falei, conversei com ela. Ela falou, pô, que legal, vamos ver se a gente faz. Porque é uma época que o aval da Elis era. Né? A porta abriu. E ela foi perguntada no programa e ela. Falou. Talvez os caras quisessem que ela detonasse. E ela falou completamente diferente. E ela entendeu o som. Entendeu o som. A Elis era incrível. E eu tinha assisti muita coisa, assistia todos os filmes da Bossa, todos os programas de televisão. Assistia vários shows que ela fez, vários. Eu era muito fã da Elis. Nossa. Vamos lá. Vânia Bastos. Ah, Vânia. A Vânia é demais, né? É uma cantora com muito recurso,
É uma cantora que tem uma formação erudita, que consegue cantar coisas atonais com naturalidade. Não fica forçado, Sim. sabe? Eu acho que é uma das poucas cantoras que faz isso. E é muito cênica também, Sim. né? Muito cênica. Ela entra no espírito. E também muito amiga, né? Também é pessoa que, assim, a gente viveu junto, né? Sim, Vivemos. praticamente. Suzana. Suzana, Suzana Salles. realmente, a Suzana é uma pessoa de palco. Ela é realmente de palco, né? A Suzana. É uma pessoa que é mais uma atriz, né? Ela tem essa coisa da atuação dela, um senso cênico. Ela tem um senso cênico extraordinário, assim, a Suzana. Ela tá no palco, você não tira o olho, Sim. né? Bem simpática no palco também. Ela sabe o que fazer, sabe onde olhar, sabe Sim. como se colocar. TT. A TT realmente Que estava no seu show aí, o último que eu fui assistir. tava. TT é foda. Terezinha é foda. Eu morei um ano com a TT e ela canta umas coisas, ela quis, até Deus duvida. Eu lembro que eu mostrei pro Tom Jobim, eu fui na casa do Tom com uns amigos meus do grupo Céu da Boca, que eram primos do Tom, e o Tom ia dar uma música para eles. Eu estava no Rio, era amigo deles, implorei para eles me levarem. Isso em 81, 82. Aí estamos lá na casa do Tom, esperando o Tom chegar, né? O piano dele amarra lá, a gente ali, eu conversando com o filho do Tom, com o Paulinho, o pessoal do Céu da Boca, tal. Aí chega o Tom, né? Chega o Tom, puta, aquele cara enorme, né? Da sua altura, assim. Chega o Tom e fala assim, ele olha para coisa, tinha um jardim de inverno, ele olha e fala assim, chovendo novamente. Você já vê a música. Aí o Tom tocou para o pessoal do Céu da Boca o Borzeguim. É a música que ele ia dar para eles. Sim. E aí ele falou que podia fazer um arranjo só de piano e percussão, de repente, não sei o quê, né? Aí, pela primeira vez, eu falei, como o Bartók, que tem aquela peça para 2 pianos e percussão. Aí ele falou, você conhece o Bartók? Eu falei, conheço, né? Ele falou assim, desisti de fazer música erudita quando eu vi o apartamento onde ele morreu em Nova York. Um cara daqueles, morrer naquele apartamento. Desistiu. Aí começamos a conversar, eu falei, posso te mostrar umas músicas, né? Aí eu mostrei o Clara para ele, né? Mostrei o Infortúnio, né? Mostrei várias coisas do Clara, assim, e ele falava, mas isso é diferente. E eu falei assim, aqui é dodecafonismo, né? É dodecafonismo. Pô, o Klaus Zuckerman fala que isso é o futuro da música, o arranjador, né? Aí ele ouviu a Vânia cantando e falou, mas essa menina lê música. Eu falei, lê, né? Ela lê, né? Ele falou, puta, ficou impressionado, né? Aí mostrei um compacto que tinha a TT cantando o Londrina e o Canção dos Vagalumes, né? Aí ele escutou e falou, nossa, mas essa menina lê música. Eu falei, não, essa não lê. Daí ele ouviu Londrina, né? Ele ouviu Londrina e falou assim, posso ouvir de novo? Que ele gostou da TT. Gostou da música. Da música. Ele falou, posso ouvir de novo? Aí eu coloquei. Ele ouviu e falou, você me dá esse disquinho? Você deixou com ele? Claro. Pô, não, eu tinha levado para ele. Me dá esse disquinho, cara. Mas por que eu estava falando isso do da Tom? TT? Por causa da TT, né? Ele ficou impressionado. Deixa eu te perguntar outro cara. Seu irmão, né? Sim, Paulinho. meu irmão. Meu irmão Tava no show, tocou bateria, sim, faz parte da banda desde o começo. O Paulinho, ele tem uma orientação estética diferente da minha e muito, muito legal. Ele tem umas sacações muito... Sabe a coisa de curtir Ramones? Sim. Sabe? Ele tem essas... Ele tem aquela batida?
Ele tem essas sacações de curtir o punk, na punk época rock. que ninguém curtia o punk ainda, sabe? E de ver umas coisas, de aproveitar o punk. Ele pegou uma música sertaneja, Vida de Operário. Acho que era um rock, transformou numa música sertaneja. Ele tem uma capacidade de transitar nesse universo do mau gosto, entre aspas, kit, brega tal, e se apropriar disso e usar como linguagem, usar dentro da linguagem, sabe? Entendi. Isso é uma pessoa assim, com senso crítico exagerado, né? E que eu também tenho, né? Acho que é traço de família, atrapalha, né? Você ser muito crítico, você acaba se atrapalhando. Sim. Uma hora que você não... Mas ele tem uma contribuição muito grande para o meu som, muito grande, né? Que é meu parceiro e as minhas concepções têm a ver com ele. Ele entende esteticamente, é a pessoa que mais entende esteticamente o que eu faço. Entendi. Né? Neuza A Pinheiro. Neuza era uma maravilha, cara. A Neuza agora está em Londrina, está escrevendo, né? Ela está na área literária, ela teve problemas de voz, mas a Neuza era espetacular. A Neuza estava pronta, era uma cantora pronta, compositora, também do grupo de teatro onde estava o Itamar. A Neuza praticamente ensinou o Itamar a tocar violão. Eles eram do mesmo grupo, né? E a banda? Pois é. Essa banda, Sabor de Veneno, o que você tem a dizer da banda? É uma coisa, né? Você vê, o baixista já morreu, né? O Tavinho, né? O percussionista também foi embora, mas de resto, todo mundo original ali. E sabe, você se reúne com os caras, porra, agora 40 anos depois, e as pessoas envolvidas com entusiasmo, sabe, comprando a coisa, sabe, numa época que bicho, ninguém fazia, né? Não existia esse som. Então a primeira pessoa que toca, você tem que ultrapassar muitas barreiras. Uma pessoa hoje, você pegar um grupo para tocar a minha música, hoje eles vão escutar a banda tocando. Então esses caras já fizeram. Quando você escuta o negócio pronto, você já tem uma referência. Eles não tinham referência. Sim. Sabe? Foi um negócio realmente eu tenho um sentimento de gratidão muito grande, sabe, com a banda, sabe? Rigor, tem um quadro aqui no programa que é o seguinte, é Virando o Jogo. Você tem o direito de fazer perguntas para mim, 1, 2, 3. Qual a sua curiosidade? Como é que era o Sócrates? Você sabe que quase todo mundo pergunta isso. Alguma coisa relacionada ao Sócrates. Sócrates era um cara genial. Se o Sócrates fosse um músico, tá? E ele tivesse que tocar em alguma banda, ele tocaria na banda Sabor de Veneno. Porque a cabeça do Magrão era essa, saca? A cabeça do Magrão era uma coisa diferente pro tempo dele, diferente pra profissão dele, né? Diferente para o tipo de comportamento da profissão dele, né? Você conviver com o Magrão, né? O meu comportamento era muito parecido, as ideias eram muito parecidas, mas ele era 10, 11 anos mais velho do que eu, então ele era referência. Sim. Eu comecei a ficar... Nós viramos muito amigos, andávamos muito juntos, pensávamos iguais, mas tinha essa diferença, que quando ele olhava para mim, ele se sentia com 18 anos, como ele falava para mim, eu queria ser como ele. Por quê? Porque ele era um jogador underground, um jogador que pensava coisas novas, coisas que ninguém tinha pensado ainda, coisas que nenhum jogador tinha falado ainda, que ninguém tinha se comportado. Por isso que você falando da sua banda, eu colocaria ele numa banda. Se ele fosse tocar numa banda, ele ia tocar na banda Sabor de Veneno.
sei. E qual foi o cara que te marcou melhor? Quando... Cara, assim, o melhor marcador que eu tive aqui no Brasil foi o Moser, jogava no Flamengo. O Moser era difícil, cara. O Moser jogava duro, o Moser era alto, forte fisicamente, técnico, e um cara, um zagueiro que era ofensivo. Então, se você marcasse bobeira, ia inverter a situação do jogo. Você ia ficar correndo atrás do Moser marcando ao invés de ser atacante para fazer o gol. Ele conseguia fazer isso. Se o Flamengo dominasse o jogo e o Moser começasse a se impor, eu, que era para ele me marcar, eu ia virar um marcador e ia passar o jogo todo correndo atrás dele sem ser ofensivo. Então o pacote do Moser era muito, muito grande. Não era só a dificuldade de marcar, como ele também, às vezes ele forçava você a fugir da sua característica. Né? Praticamente, se um centroavante joga contra o Moser e fica correndo atrás do Moser o jogo todo, na hora que virar o jogo, o treinador vai tirar. Porque eu coloco o cara para atacar, você está correndo atrás do cara, eu vou colocar outro. Então o Moser tinha essa capacidade de modificar o modo do jogo. Então era muito difícil jogar contra o Moser. Muito difícil. E como é que. E qual é. Eu queria saber, eu tenho curiosidade de saber. Meu pai sempre falava, quando a gente ia jogar, né, que ele treinava, a gente, eu sempre fui muito grosso, né, mas ele sempre falava: levanta a cabeça, levanta a cabeça, levanta. Como é que é essa coisa de você ter a visão do jogo? Então, isso aí é característica do cara, né? Isso aí não se aprende. Não adianta você pegar um moleque e falar: tem que jogar a cabeça erguida. Joga a cabeça erguida se ele não tem confiança. Porque o cara que joga a cabeça erguida, ele tem confiança e noção da distância da bola e do posicionamento da bola. Então é lógico que todo mundo olha um pouco para a bola. Nenhum jogador fica assim o tempo todo. Você dá aquela olhadinha. O cara que joga com cabeça erguida quer dizer que é aquele cara que olha menos pro pé, né? Fica mais tempo olhando pro jogo. Então qual que é? Aquela que você dá uma olhadinha e sabe a posição da bola e já olha e fala: naquela distância eu posso meter ali, posso meter lá, posso dar um toque lá. Se não acontece, ele continua correndo e dá mais uma olhadinha. Sabe? Então a visão do jogo, você saber o que está acontecendo ao seu redor, eu acho que é a coisa mais gostosa de se jogar futebol. Sim. Né? No caso, eu e o Magrão, a gente tinha um entrosamento tão grande, que era uma coisa bem louca. Eu sabia que quando ele pegasse na bola, a primeira opção ia ser eu. Mas também sabia que, como ele era genial, ele ia ter 4 ideias na cabeça e eu não sabia quais são as ideias. Então eu tinha que me posicionar de uma maneira que ele me visse. Tá. Aí depois que ele tocasse a bola, eu ia fazer a jogada, eu ia entender. Sim. Mas ele precisava me ver. Tá. Entendeu? Então, qual era o meu trabalho quando ele pegava na bola? Pô, eu tenho que fazer. Esse cara tem que me ver. Né? Ele não pode ficar me procurando. Ele tem que dominar a bola e me ver. Aí ele faz: pô, vou tocar de calcanhar, vou dar um tapa, vou fazer uma tabela, vai jogar na frente, aí é outra coisa. Na hora que a bola sai, eu vou me virar. Mas se ele não consegue me ver, a jogada não sai. Sim. Então, o trabalho de fazer da cabeça erguida é essa, né? Não é só o do cara que tem que estar com a cabeça erguida, é do outro cara se fazer com que ele te veja. Você não adianta ter cabeça erguida. Você levanta a cabeça, os jogadores estão tudo escondidos atrás. Não dá. Você tem que ter a inteligência suficiente para fazer o cara te ver. Agora tem outra coisa. Tem o lado B aqui. Você é um músico maravilhoso. Você tem seu lado A, né? Qual é o seu lado B? O lado B é aquele que você quiser. Não pode ser uma coisa ruim, uma coisa boa, uma coisa sem muita importância, mas todos nós temos um lado B, né? Qual é o seu? O meu lado B. Eu sou uma pessoa religiosa. Caramba, sou mesmo? Sou uma pessoa religiosa. No sentido sério, né? Não de você ter uma crença. Sim, sim. Tem uma religião. Você tem uma religião? Eu sou uma pessoa de ter uma crença ou ter uma religião. Mas eu sou uma pessoa que me preocupo com a vida espiritual. Sim, eu também. Eu não tenho religião, mas sou super religioso. Eu me preocupo demais com a vida espiritual. Isso realmente... Eu era católico, fui católico até os
17 anos, católico mesmo, né? Mas chegou uma hora que o catolicismo começava, porque você queria saber as coisas, né? Você tinha interesse nisso. E aí conhecia a yoga, né? Conhecia a filosofia, yoga, conhecia os caras o Vedanta, né? Isso foi em 69. E aquilo ali me respondeu um monte de coisa, né? Então, a partir daí, eu comecei a... Pô, aí conheci o Krishnamurti, que é um cara que era uma outra cabeça, né? Um cara que era um indiano, né? Um cara da Índia, mas que, de repente, abole o sistema de gurus, de autoridades. Não tem autoridade. Ele sempre diz, não existe caminho para a verdade. Não existe caminho para a verdade. Ou você chega ou você não chega, né? Então... aí você começa a conhecer vários misticismos, né? O misticismo, mesmo o misticismo cristão, né? Você tem um cara chamado Thomas Merton, um escritor, que ele era um poeta beatnik e vai virar monge cisterciense, aqueles que não falam, que fica na... Né? E escreveu vários livros, eu li esses livros do cara, tem essa coisa do misticismo cristão. Tem o Zen Budismo, né? Que você também conhece o Zen Budismo. Não sei se você lembra, Casão, acho que é um pouco anterior. Tinha um livro chamado Despertar dos Mágicos. É um livro do Luiz Paulo e Jacques Bergier, que foi um sucesso nos anos 60. E é um livro sobre essas coisas, sabe? Esse contato, desde contato com um extraterrestre, né, até essas coisas dos yogis que faziam lá na Índia, aquelas coisas que ninguém acredita, né? O cara consegue ficar não sei quanto tempo sem comer. Sim. Eu me lembro que eu conversando com a Monja Quen, a Monja Quen é muito bacana, cara. Você sabe que a Monja Quen, ela foi para os Estados Unidos com o iluminador do Alice Cooper. Ah, é mesmo? Ela veio para cá, eu fiz o supertônico com ela. O Alice Cooper veio para cá, a Rita Lee e o Arnaldo e o Sérgio eram os famosos, né? Ficaram com Alice Cooper. A Rita Lee comprou o equipamento do Alice Cooper. E a Monja Quen é meio prima do Sérgio e do Arnaldo. Né? E ela começou a namorar o cara e foi com o iluminador para os Estados Unidos. Está lá nos Estados Unidos, casada com ele. Ela vê aquela cena na Guerra do Vietnã, que o monge se encharca de gasolina, expõe fogo e fica estático, queimando. Não sei se você lembra disso. Sim, claro. Ela fala assim, o que é isso? Ela quer saber o que é isso e vira Monja Quen, vai para o Zen Budismo. Né? O Zen Budismo... Então você tinha todas essas procuras, aí veio a coisa da macrobiótica, que de alguma forma está meio próxima, né? O Gil, né? Que tem esse contato também com a religião, né? Então é esse meu lado B. Assim, vamos dizer, que está quase virando do lado A. Para terminar, você curtiu a homenagem ao Dorival Barbosa? Que nós fizemos foi bárbaro, cara. Você tem isso gravado? Eu tenho na internet alguma coisa, tem também alguma coisa gravada lá, mas nós não tivemos uma organização rápida, porque foi decidido em pouco tempo. Né? O municipal me deu autorização 10 dias antes. Então não teve como correr mesmo para alguém gravar do início ao fim. Mas na internet tem bastante partes do show. Você ou o Ronaldo? Ronaldo Raiol. Só vocês dois ou tinha Só mais nós um? dois. Eu e o Ronaldo. E tava também quem mais tá? Tava a Baby, que eu lembro que sim, a Baby, o Rap, Carline, Luísa Posse, Nazi, Paulo Miklos. Nazi, o Miklos, Eduardo Gudim. O Gudim, O Miklos, ele tocou comigo uma época. Assim, muito rapidamente, né? Numa performance que eu fiz, o Miklos. Miklos é uma figura, cara. Arrigo, quero te agradecer, espero que você tenha curtido. Foi um papo diferente, um papo musical, um cara que entende de música até muito mais do que a grande maioria nas suas explicações. Eu achei o máximo conversar com você. Sou seu amigo, já conversei diversas vezes, mas assim, profundamente, numa entrevista é a primeira vez. E
eu quero saber como nós vamos colocar nossos projetos em pauta. Vamos? É, Vamos fazer aquela ópera. Vamos. Fechado? Vamos fazer. Então eu quero te agradecer. Obrigado você, Espero que Casão. você tenha Porra, gostado. cara, um prazer, Valeu. uma honra. Vamos em frente.